Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vinda ao canal Papo de Mulher. Sabe o que eu quero conversar com vocês hoje? Como que a gente pode incentivar os nossos filhos a ler? Como que a gente pode aí se tornar aí a maior incentivadora para que os nossos filhos tenham a leitura como um hábito? Quero compartilhar com vocês aquilo que eu fiz aqui em casa, que deu certo. E se você aí tem alguma dica para me dar, por favor, escreva aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua dica e vou tentar aí colocar ela em prática. Vamos lá! Se o seu filho ainda não tem o hábito da leitura, eu quero te dizer que esse é um trabalho assim difícil, porque a gente compete hoje com a tecnologia. Então a gente vai competir aí com o celular, com videogame, com tablet, mas eu quero te dizer que você seja persistente, que você consiga aí plantar essa sementinha no coração do seu filho, porque lá na frente você vai ver essa sementinha aí frutificar. Então não desista, mesmo que seja difícil, mesmo que você encontre aí alguns desafios, não desista. A primeira dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: disponibilize livros para os seus filhos desde que eles são muito pequenininhos. A gente encontra no mercado livros de capa dura e de folha dura, que você pode aí deixar aí o seu filho folhear à vontade, que ele não vai conseguir rasgar. Existem também aqueles livros impermeáveis que a gente pode estar dando para a criança quando ela está tomando banho. Então, mesmo que o seu filho não tenha idade para ler, não saiba nem andar ainda, disponibilize livros para ele. Deixe assim, ó, ao alcance das suas mãos, junto com os brinquedos. Que isso seja parte do universo, do dia a dia daquela criança. Então, se esforce para ter aí pelo menos 1, 2 livrinhos assim que o seu filho possa ter contato diário com esse livro. E desde muito pequenininho, conte historinha para ele, sabe? Coloque ele no seu colo, conte historinhas, antes de dormir, conte historinhas, mesmo que você não tenha livros para ler, invente histórias, porque essa imaginação fértil que a criança tem possibilita aí que a gente crie histórias assim, sem pé nem cabeça, mas que começam aí a entrar no coração da criança essa vontade de estar sempre sabendo de algo novo, de estar sempre querendo ouvir uma história nova, de querer sempre descobrir algo novo. Então, disponibilize livros para os seus filhos desde muito pequenininho e incentive o seu filho a ouvir as historinhas que você tem para contar para ele. A segunda dica compre gibis para os seus filhos lerem. Eles são de fácil compreensão, são muito coloridos, as historinhas são curtas, então se o seu filho às vezes não tem muita paciência para estar ouvindo, às vezes você terminar de contar uma história grande ou ler um livro um pouquinho maior, os gibis são ótimos, porque as historinhas são curtas, muitas vezes elas são até autointerpretativas. É uma dica muito legal e que eu tenho certeza que o seu filho vai gostar dos gibis, principalmente da Turma da Mônica. Então, disponibilize também gibis. Não tenha dó, não, tá? Coloque mesmo assim à disposição dos seus filhos, deixem eles mexerem naquilo ali. Peça para que eles contem para você a história, mesmo que eles não saibam ler, eles conseguem interpretar o que o desenho está dizendo. Então, muitas vezes saem assim coisas ótimas, histórias ótimas assim que eles inventam. Uma outra dica muito importante: leve os seus filhos para livrarias e feiras de livro. Mesmo que eles sejam bem pequenininhos, tá? Não importa a idade, eu vejo que isso é uma coisa muito importante, que a criança quando chegue, por exemplo, num shopping, ela queira ir na livraria. Então leve o seu filho na livraria, sente com ele no chão. Geralmente as livrarias têm um espacinho assim que é específico para as crianças, né? Então sente com ele ali, procure um livro que ele goste, de um assunto que ele goste. Por exemplo, se o seu filho gosta muito de dinossauro, procure um livro que fale de dinossauro, pegue ele, coloque ele no seu colo e folheie aquele livro, conte para ele aquela história. Mesmo que você não vá levar esse livro para casa, desperte na criança esse interesse por algo que ela gosta de ler e que ela sabe que naquele lugar ela vai encontrar algo desse tipo. Então é muito importante que você identifique aí algo que o seu filho goste e quando você estiver na livraria, você mostre para ele esse tipo de livro. Sempre que você estiver no shopping, passe numa livraria. Outra coisa muito importante é
comprar livros que façam parte de alguma coleção. Então, a gente encontra várias coleções, tanto para meninos quanto para meninas. E, por exemplo, assim, para menino, né, tem coleção do Capitão Cueca, do Diário de um Banana, do Zac Power. Para as meninas tem a coleção da Diário de uma Garota Nada Popular, Diário da Princesa. Enfim, você vai achar aí coleções aí para todas as idades, e tanto para menino quanto para menina, e você vai ver que comprando livros que façam parte de alguma coleção, seus filhos vão querer comprar o próximo. Então eu vejo que isso foi uma coisa muito legal e que deu muito certo aqui em casa. Outra coisa, deixem os seus filhos escolherem os livros que eles querem ler. Porque muitas vezes eu comprei livro para as crianças que elas já não tinham mais interesse sobre aquele assunto. Estava na faixa etária, mas elas não tinham mais interesse sobre aquele determinado assunto. Então, deixar os nossos filhos escolherem os livros que eles querem ler também é muito importante. Lógico que a gente vai cuidar, né, com a faixa etária que as crianças estão, mas deixa o seu filho escolher. Ah, mãe, eu quero ler isso aqui, porque talvez a criança tenha um gosto que não é o seu. Talvez o seu filho aí goste de ler ficção, talvez o seu filho goste de ler coisas de super-herói, talvez seja uma criança mais curiosa, que goste de saber o porquê das coisas. Então, procure saber o estilo literário que o seu filho goste, para que você possa ajudá-lo a escolher os livros e para que você incentive também ele a escolher algo que ele goste. Uma outra coisa muito importante é que hoje em dia a gente encontra livros falando sobre muitos assuntos. Assuntos muitas vezes delicados que a gente precisa conversar com as crianças e muitas vezes a gente não sabe como chegar. E eu quero dar essa dica para vocês, que através, às vezes, de uma historinha, de um livro infantil, a gente consegue tratar de assuntos com os nossos filhos que são muito importantes. Então, hoje em dia, você encontra aí livros, por exemplo, que falam sobre luto, sobre depressão, sobre perdão, livros que falam sobre empatia, livros que falam sobre raiva. Então, você vai encontrar uma série de livros infantis que falam de determinados assuntos. Então é muito legal, se você aí precisa conversar com seu filho sobre algum assunto específico, você procurar um livro para que você possa aí fazer uma ponte aí, que possa ligar vocês dois aí para começar uma conversa. Então eu vou gravar um outro vídeo para vocês mostrando alguns livros que eu tenho aqui em casa que foram assim bem legais e que me ajudaram muito a conversar com os meus filhos sobre alguns assuntos específicos. E outra coisa, você também pode procurar um livro para você que fale sobre aquele assunto, né? Talvez, por exemplo, seu filho está sofrendo bullying, você não sabe como lidar com essa situação, talvez você encontre aí um livro para a sua idade, né? Que vai te ajudar, então, a resolver esse problema, que vai te ajudar, de alguma forma, a lidar com essa situação. E a última dica, mas não menos importante, é que você continue sendo incentivadora da leitura dos seus filhos. Mesmo que eles não demonstrem interesse, continue incentivando. Continue comprando livros, continue plantando essa sementinha no coração deles, porque eu tenho certeza que essa sementinha vai florescer um dia. Se você está tendo alguma dificuldade, por exemplo, de implantar o hábito da leitura nos seus filhos, talvez seja interessante que você comece dando o exemplo, porque muitas vezes os nossos filhos prestam mais atenção nas nossas atitudes do que nas nossas palavras. Então, se você for aí uma leitora assídua, talvez seja mais fácil do seu filho aí gostar de ler também. Então, comece. Se você não gosta de ler, se você não tem o hábito da leitura, comece. Compre um livro de algum assunto que você goste de ler e leia uma página por dia, leia 2 páginas por dia, que eu tenho certeza que se o seu filho começar a ver você lendo, ele vai começar a se interessar por esse universo também. E nunca é tarde, tá, gente? Nunca é tarde para a gente mudar um hábito. Nunca é tarde para a gente começar algo novo. Então, se você não tem esse hábito, não fique desesperada e não fique triste. Talvez você aí não teve oportunidade quando você era criança de ter acesso a livros, assim como eu também não tive, mas nem por isso eu deixei de lado a leitura. Eu comecei a ler já adulta e hoje eu amo ler. É uma coisa que me faz muito bem. E eu consegui implantar esse hábito na vida dos meus filhos. Então, talvez, além de você aplicar algumas dessas dicas aí na vida dos seus filhos, você pode aplicar na sua própria vida, para que você também se torne
uma pessoa que goste de ler, porque a leitura ela abre a nossa mente para a gente aprender coisas novas e nenhum livro que você lê é em vão. Sempre você vai aí guardar algo para você, você vai aprender algo novo. Então, um mundo de possibilidades se abre à sua frente quando você se torna aí uma leitora. Então, eu espero que essas dicas aí tenham contribuído para você. Se você tem alguma dica aí para me dar, por favor, me dê também essas dicas. Eu vou adorar saber aí o que você fez, o que você faz aí na vida dos seus filhos para contribuir aí para que eles sejam leitores assíduos. Então, um beijo para você, fique com Deus e até o próximo vídeo.